Nós estamos recebendo aqui o professor Shigeo Yonekura, ele é neurologista, é também especialista do sono. Você dorme bem? Você é uma pessoa que dorme bem? Nesse calor, eu acho difícil dormir bem. Mas o professor Shigeo vai nos explicar, vai nos dar umas dicas aqui importantes de como descansar bastante para o próximo dia. Doutor Shigeo, muito obrigado por o senhor ter vindo, pelo tempo que o senhor está gastando aqui conosco, pelos conhecimentos que vai compartilhar conosco. Obrigado, muito bom dia. Tá. Muito bom dia e bom dia aos ouvintes, Edson, de poder ter o privilégio aqui de apresentar, né, o que é o sono e o que ele faz de bem e o que faz de mal e como temos que corrigir. Doutor, eu ouço muita gente reclamar que dorme mal. Por que as pessoas dormem mal? Olha, Edson, o grande problema da maioria da população mundial é o estresse, né? Quem que não teve problema adultos, né, tá? De algum momento na vida não ter problema de sono. É muito difícil. O senhor sabe que esse pessoal aqui da Band me estressa todo dia. Eu chego em casa estressado, aí não consigo dormir. A patroa fala assim, você tem que se acalmar, mas eu não consigo, doutor. Como é que eu faço? Então, tá. Olha, não só o pessoal da Band, mas o trânsito, ok? Né, tá? Os afazeres hoje, nós temos muita informação, muito processamento, seja no trabalho, seja pessoal. Então, isso gera um aceleramento intenso no cérebro e à noite a gente vai dormir e continua acelerado e é um grande problema que leva ao problema do sono. E isso o senhor tem razão, porque a gente agora tem a mania, que é a bendita mania do smartphone. Se você manda um recado e a pessoa visualiza e não responde para você em 10 segundos, você já fica louco, você já quer voar no cangote. Não pode ser assim, né, doutor? Tá. Então, esse é um dos pequenos problemas que a gente passa. Imagina, ao longo do dia, Edson, a gente passar por vários problemas e o cérebro processar tudo isso aí e tentar relaxar à noite. É onde a gente não consegue e é onde nós vamos dar algumas dicas. Existe algum exame que você possa fazer? Eu ouvi falar muito do Instituto do Sono. Outro dia eu vi uma reportagem, achei bacana, a pessoa ficou lá deitada, tranquila, dormindo, e a pessoa analisando o sono dela. E isso, é possível detectar algum problema também nesse tipo de exame? Sim, em alguns problemas, principalmente as pessoas que roncam, têm apneia do sono, então é um padrão ouro, ou seja, nós conseguimos só diagnosticar com um exame que se chama polissonografia, que é o exame que a pessoa passa a noite inteira com sono monitorado, seja em laboratório de sono, ou seja na clínica, ou mesmo em casa. Que coloca vários sensores e aí lá a gente vai ter que detectar se a pessoa está dormindo, acordar, se tem problema de respiratório, se tem problema cardíaco, ou seja, um raio-x do sono, que é pelo exame da polissonografia, muito indicado pelos médicos para o diagnóstico quando ele tem dúvida. Estamos recebendo aqui o Dr. Shigeo Yonekura e o pessoal da assessoria de imprensa dele disse assim, ó, depois que você entrevistar o Dr. Shigeo, você vai dormir com tranquilidade. Então eu quero que o senhor dê umas dicas boas aqui para a gente dormir com tranquilidade. Doutor. Por exemplo, né, tá? Você acabou de falar do celular. Então o celular é uma praga, ok? Tá? Não fala isso, doutor. Já está com peso na consciência, né? Então, esse é um problema. Levar a tela para à noite para dormir não é um bom negócio, principalmente para quem tem dificuldade para dormir. Bom, já que a tela, ou muitas vezes, não consegue se desligar, né, o que eu vou aconselhar? Já que não tem jeito, vamos dizer assim, no mundo atual, então eu vou aconselhar que utilize a tela para relaxar. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, tem muitas músicas, tem muitas histórias que a pessoa, sabe, né, relaxa. Tem vários aplicativos que levam o relaxamento e faz você adormecer. Então, isso é uma coisa boa, eventualmente, mas tente escutar apenas. Né? A rádio é uma coisa assim que eu utilizo esporadicamente para dormir, porque aqueles som, né, tá? Muitas vezes notícia que assim ela é aleatória, né, tá? E aí você pode eventualmente ajudar. Mas quando a televisão
ou mesmo a rádio. A gente prefere que deixe programado para daqui 30, 60 minutos desligar. E hoje, os smartphones, os computadores fazem isso e eu aconselho. Doutor, não é o meu caso, né? Mas as pessoas que, como eu, assim, que tem mais passado do que futuro, tem gente que gosta de dormir, adora dormir de pijama. Um calor como esse, o camarada dorme de pijama, é um fator complicador também, não é? Bom, principalmente se tiver calor, né? Vamos dizer pijama, né, longo, né? Pijama, regata, curta, assim, sem problemas, né? Falando em calor, nós estamos numa época de Nossa, e vem outra onda aí, doutor. A quinta onda de calor. Então, estudos mostram que temperatura acima de 27 graus, 26, 27, você já tem dificuldade para dormir. Então, a gente aconselha usar o ventilador, o ar-condicionado. Mas não faz mal, doutor, dormir com o ventilador ligado? Olha, tem gente que faz mal. Ou seja, eu, por exemplo, o ventilador não é uma coisa boa para mim. Mas uma grande parte da população se beneficia sim. Outra coisa, caso não consiga colocar, compressas umedecidas em partes do corpo. Isso ajuda a resfriar. Porque o que acontece à noite? O que acontece no calor? Você altera o metabolismo, então aumenta o metabolismo, e isso, porque normalmente quando a gente dorme, existe uma tendência para diminuir a temperatura do corpo e o corpo relaxar e automaticamente você vê o padrão do sono. Então, essa temperatura elevada dificulta o sono e aí o resfriamento do corpo, isso ajuda sim. Doutor, a Marley, que é minha patroa, ela vai odiar que eu vou contar essa história aqui, mas eu vou contar. Ela não dorme sem tomar um cafezinho. Cafezinho é bom antes de dormir? Não. Bom, dona Marley, é o seguinte, você, como a minha esposa, Tereza, não tem problema de dormir tomando café. Se eu tomar um café, eu só vou, no começo da noite, eu vou só conseguir dormir lá pela 1h da manhã, 2h da manhã. Então, é muito individual, geralmente acima de 2 xícaras de café, que pessoas predispostas, o que a gente aconselha? Depois de meio-dia, não tomem café, porque o café dura doutor, até 8 horas. O senhor vai falar isso para jornalista, doutor? Não tomar café depois do meio-dia? Então, o grande problema é esse, e as pessoas não sabem que o café dura até 8h30 a ação acelerada, que acelera o cérebro e a pessoa tem dificuldade. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para dormir se tomar café, mesmo que seja uma xícara. Eu não vou mais entregar ninguém, que só vou falar dos hábitos noturnos. Tem gente que bate uma feijoada antes de dormir, aí também aí é duro, né? Bom, os estudos mostram que não fazer refeições pesadas à noite. Então, e principalmente dormir de barriga para cima. Então, isso também afeta. Dormir de barriga para cima não pode também? Dormir de barriga para cima é a pior posição que tem para dormir. Dificulta a respiração. Quem tem problema de predisposição à apneia vai ter. Quem tem uma predisposição a ronco vai roncar. E quem ronca vai roncar mais intenso. A melhor posição é dormir de lado. O brasileiro não tem esse costume, mas se você viajar aqui para a América Latina, todos os países têm um costume, aquele cochilinho depois do almoço, que eles chamam la hora de la siesta. Essa cochiladinha depois do almoço é bom ou prejudica o sono da noite, doutor? Bom, vamos lá. Nós temos ponderações sobre essa questão de cochilar. O cochilo ele é bom e é necessário, porque o nosso organismo, ele automaticamente, nas 24 horas, que é o ritmo circadiano, ele necessita dois períodos de sono. O primeiro período é o período da noite, e a pessoa dorme. O segundo período, que já faz parte da biologia, é entre 2 e 4 horas da tarde, que é a segunda pressão do sono. Então, o cochilo já faz parte da biologia. E os estudos mostram que as pessoas que cochilam, ele tem o cérebro, depois do cochilo, ele fica com uma atividade mais rápida, tanto do ponto de vista intelectual, como fazer conta, ou uma atividade física. Porém, qual é a ponderação o tempo do cochilo?
15 a 20 minutos. Não passe disso. Não passe de meia hora, porque você vai acordar mais cansado. E o organismo não tolera isso. Em relação ao tempo, então, é 20 minutos, né? Não pode prolongar mais. E a ponderação as pessoas que têm insônia e cochilam, principalmente, sabe, chega em casa e vai assistir ou vai relaxar vendo uma televisão. Vai assistir o jogo da Ponte Preta tomando uma virada do Concórdia na Copa do Brasil, por exemplo. Por exemplo, né? E depois tira um cochilo. Aquele cochilo, ou mesmo o cochilo da tarde, para quem tem insônia, é muito ruim. Dificulta dormir. Então, nesses casos, a gente não aconselha. Conversando aqui com o Dr. Shigeo Yonekura, que é neurologista, também especialista do sono. Doutor, qual é, então, o tempo ideal para a pessoa dormir? Chegou em casa, fez o que tinha que fazer, deu uma relaxada, agora eu vou dormir. Quantas horas a pessoa tem que dormir por dia? Edson, eu vou fazer essa pergunta para você. Quantas horas de sono você dorme? Em média, e está inteiro? Eu durmo umas 5 horas, mais ou menos. Nossa, é pouco. E está inteiro? Eu não reclamo, eu acho que tá bom. Então, beleza. Olha, você é um cara privilegiado. Né? A maioria da população precisa de 7 a 8 horas de sono. Porém, tem algumas pessoas que têm uma individualidade que dorme pouco e está bem inteiro no dia seguinte. Então, varia, mas de um modo geral, um adulto de 7 a 8 horas. E os estudos mostram que quando você dorme menos do que a sua necessidade, como eu vou saber a minha necessidade? Quando você se sente bem no dia seguinte. E quando você fica com a conta bancária do sono negativo, ai, meu Deus. E aí isso leva a Alzheimer. Porque a outra conta já está negativa faz tempo, né? Alzheimer. Nossa, queda da libido, mesmo? Impotência sexual, muitas vezes é problema do sono, porque é durante o sono que a gente produz o hormônio masculino, a maior parte, que é a testosterona. Se você dorme pouco, ou se você tem apneia, ou interrompe várias vezes o sono, a tendência é ter uma queda de testosterona e dificulta essa questão do sexo. O senhor está até respondendo para o Adriano Vermelho, que ele está citando Morfeu aqui. Morfeu é o deus do sono, né? Ele está dizendo aqui que essa questão de equilíbrio, ele falou assim, eu gosto de dormir, mas não durmo 8 horas, que tanto se apregou por aí. Então ele está perguntando se isso é mito ou realidade. O senhor já acabou de responder que depende de cada pessoa. Depende, né? de cada um. Então, eu vou te falar o seguinte, como que você sabe o ideal do seu sono? É aquela quantidade de sono que você dorme em horas e qual seria, intuitivamente você sabe. E faz a seguinte conta, o que eu estimulo aos ouvintes imagina que você está num resort ou não tem nenhum compromisso de trabalho, compromisso de casa, nem nada, absolutamente nada. Qual seria o sono que você acha ideal? Que hora que você iria dormir e que hora que você acordaria? Pronto, intuitivamente a maioria das pessoas consegue responder isso. E aí pronto, tá? Essa é a quantidade ideal do seu sono. E quando você sabe que não tem um bom sono, é que você... não importa o tanto que você dormiu, mas você está cansado, irritado, tem aquela sensação de cabeça pesada, então você não está tendo uma boa qualidade de sono. Não é a quantidade, é como você se sente bem no dia seguinte. Então, se você dorme e ainda não está bem no dia seguinte e você não corrigiu o seu sono, não está conseguindo, procure um profissional que vai te ajudar. E todos os médicos hoje têm esse conhecimento. Se for muito grave ou alguma coisa assim, qualquer médico, ele vai, pergunta, e não importa, se você for mulher, pergunta para ginecologista, ou se você tiver um problema ortopédico, cardiológico, pergunta para o seu médico, porque eu tenho certeza que você corrigindo o sono, aquela doença que você está tratando, ele vai se recuperar bem melhor se você dormir bem. E
ele vai recuperar mal, não importa a sua doença, ele vai recuperar mal se você não estiver dormindo bem. Então, procure sempre conversar com o seu médico sobre o seu problema do sono, se tiver, não importa qual médico que você for procurar. Tem uma última pergunta para o senhor, doutor. 10 horas e 56 minutos, estamos conversando com o doutor Shigeo Yonekura, que é neurologista e também especialista do sono. Doutor, colchão, travesseiro, essas coisas também atrapalham o sono, né? Às vezes o camarada tá com aquele colchão lá, que, né, do tempo do onça, aí é difícil, né? Viu, Edson? É o seguinte, né? Tá quantas e quantas pessoas eu pego, falo assim, nossa, doutor, eu troquei o colchão já 3 colchões, né? Troquei os travesseiros. Não, a maioria das vezes o problema não tá no colchão, viu? Tá. A maioria das vezes o problema está na pessoa. Então, vamos corrigir primeiro, né, converse, tenta detectar se o problema está no colchão ou está em você, né, corrige o problema, se for o colchão, troca. Mas a maioria absoluta das vezes é a pessoa. Última pergunta. O estresse é um dos principais problemas. E nós médicos... a gente nunca está preocupado em fazer ele dormir. O que a gente está preocupado? Sempre na etiologia, ou seja, na causa que está levando o problema do sono. Então, não adianta eu fazer dormir. O que eu tenho que fazer, como médico, é descobrir a causa e cortar o mal pela raiz. E aí eu resolvo o problema dele para sempre e deixar ele bem a vida inteira. Última pergunta, prometo. Doutor, tem reuniões de família, essas reuniões de fim de ano, feriado prolongado, o cunhado toma umas canjibrinas, deita no sofá e fica roncando. Aí você passa e fala assim, não sei como que a minha irmã consegue dormir do lado do cara então, roncando desse tanto. O ronco tem jeito, doutor? O pessoal tá rindo aqui, tem muita gente que ronca também. Eu já sei quem tá roncando aqui no estúdio. Tem jeito o ronco? Tem jeito, doutor? Não, hoje só ronca quem quer. Então, os nossos ouvintes, a esposa ou o marido, né, é mais comum as esposas, porque a maioria das vezes os homens que roncam mais, né, hoje tem cura sim, mas presta bastante atenção. O que é o perigo do ronco? Tá associado com uma doença que se chama apneia do sono e é bem fácil você detectar. Tá roncando, dá aquele engasgo, como se fosse assim, ó, né? E aí, isso aí é que teve uma apneia, ou seja, parou de respirar, queda da taxa de oxigênio. Em 80% dos casos, tem pressão arterial elevada, que pode levar ao derrame, infarto agudo do miocárdio, arritmia, parada. Então, é sério. E no dia seguinte, além do ronco e essas paradas, a pessoa está cansada, acorda cansada, irritada, não importa a quantidade que dormiu. Então, provavelmente tem apneia do sono, tá? E hoje, voltando à sua pergunta, só ronca quem quer. Hoje a medicina está avançada e resolve o problema, tanto do ronco quanto da apneia do sono. E a maioria absoluta dos problemas do sono e a insônia é uma das coisas, é uma dos sintomas mais comuns e os médicos estão aptos a fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Doutor Shigeo Yonekura, muito obrigado pelos conhecimentos que o senhor compartilhou conosco aqui. Quem quiser encontrar o senhor, redes sociais, Instagram, fique à vontade para dizer os seus contatos, doutor. Tá. O nosso contato é o @neurosonotec, Neurosonotec de tecnologia. Muito obrigado, então, por ter vindo. Bom sono para o senhor, viu? Tá bom. E bom sono e carnaval. bons sonhos para você, né, Edson? E para a sua equipe aqui da rádio.